vai nos trazer mais um estudo da tua palavra, e hoje estudando o livro de Apocalipse, que tu possa usar o teu filho, ele seja um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pronto, pastor Abel, com você. Pronto, ok. Boa tarde a todos. Vamos estudar hoje o último livro da Bíblia. Já há um tempo a gente está estudando aí vários livros, né? Agora a gente chegou no livro final, né? Apocalipse. E com certeza é um livro que chama muita atenção e, de certa forma, as pessoas têm uma certa curiosidade, né? Até porque não é um livro fácil, não é um livro que você tem uma facilidade de entendimento ali, há muitas figuras, há muitas interpretações, e o leitor comum, às vezes, quando lê Apocalipse, fica um pouco assustado com tantas figuras, até mesmo estranhas, né, que aparecem. Mas também é um livro que traz para a Igreja de Cristo muito conforto, sobretudo para enfrentar momentos, né, ou tempos de adversidade e de perseguição, né? Até porque esse é o contexto do livro, né, o contexto da escrita do livro. Então, o Apocalipse ele tem uma mensagem muito poderosa para a Igreja de Cristo em todos os tempos, né? Em especial quando se refere à certeza do retorno de Cristo, né? Só que nós temos aqui um livro que não encontra consenso em tudo que ele diz, nas suas interpretações, em todo o livro. Ou seja, você vai ter em vários momentos visões diferentes, formas de entender diferentes, tá? E meu objetivo aqui é tentar apresentar as principais, pelo menos as que eu conheço, tá? Obviamente, tentar apresentar de uma maneira justa, né? No sentido de que não colocar a minha posição como majoritária, mas não tem como também a gente não acabar de uma forma ou de outra colocando a nossa opinião com relação à interpretação, né? Mas a gente tenta apresentar as visões de uma forma tanto quanto equilibradas, tá? Então, o livro de Apocalipse é isso, né? Um livro de difícil interpretação, mas também um livro que nos dá um grande consolo, né? Nós temos aí, em primeiro lugar, a autoria do livro. Obviamente, a gente entende como sendo a autoria de João, do apóstolo João, e essa é uma ideia não tanto quanto difícil de a gente entender, até porque o próprio texto diz, tá? A autoria de João ela é confirmada também ali no período da patrística, né? Aqueles da literatura patrística que fazem referência ao Apocalipse sempre fazem com a ideia de que João seria o autor desse livro, né? Obviamente, existia certo um consenso com relação a isso aí, então existia dificuldade, tá? A dificuldade na autoria de Apocalipse, ela só vai surgir tempos depois, através da crítica bíblica, né? Crítica textual, levando aí em consideração de que o tema e o estilo do livro seriam completamente diferentes do Evangelho e das cartas de João, né? Então, se você lê o texto de Apocalipse e você lê as outras cartas, o Evangelho, você percebe se tratar de temas de estilos completamente diferentes, tá? Agora, isso não é um problema. O mesmo autor, ele pode trabalhar com temas diferentes e com estilos diferentes. Isso não deveria ser um critério para questionar a autenticidade ou a autoria do Apocalipse, tá? Até porque o momento da escrita do Apocalipse, com certeza, foi num período de perseguição. A gente não sabe exatamente se João estava preso quando escreveu o Apocalipse, ou se ele havia sido solto
e escreveu como memórias aquilo que havia ficado para trás, tá? A gente não tem uma certeza com relação a isso aí. Mas o que a gente sabe é que o contexto que gira em torno de Apocalipse é, de fato, um contexto de perseguição. Até por isso, o livro de Apocalipse, ele é, de fato, um livro certamente completamente cheio de símbolos, cheio de linguagem simbólica, né? O que faz com que o texto seja um tanto quanto, às vezes, difícil de interpretar. Porém, necessário, uma vez que o momento em que a igreja estava vivendo era um momento de perseguição, e essa fala não poderia ser feita abertamente, até porque, de certa forma, o texto bíblico, o texto de Apocalipse, ele vai ali criticar, né, o sistema corrupto mundano, e você tem ali referências, obviamente, à Roma antiga. Então, você não poderia escrever isso abertamente quando a igreja estava sofrendo uma perseguição. Então, essa linguagem simbólica, ela é natural em ambientes em que a fala não está completamente livre, né? Aliás, isso é um contexto amplo. Sempre que na história a liberdade de expressão ela teve um pouco cesseada, se utilizaram outros meios de a mensagem chegar, né? Você tem regime militar, enfim, né? Onde artistas, outras pessoas utilizaram esse tipo de literatura para poder fazer com que a mensagem que eles queriam trazer chegasse e passasse ali pelos olhares vigilantes daqueles que não queriam que a sua mensagem fosse transmitida, né? E a data e a ocasião, né? Conforme o versículo 9 do primeiro capítulo, João provavelmente escreveu enquanto esteve preso, tá? Eu só abri aqui para a gente ler, porque João faz a referência, né? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, tá? Então, esse termo estava pode dar a entender de que ele não estava mais, né? Mas também não precisa ser necessariamente algo sólido com relação a isso. Ele pode estar se referindo a alguma coisa no passado, mas que ele ainda está preso, tá? Então, essa ideia de que ele escreveu depois ou escreveu quando estava preso, não fica muito bem encaixada aí, tanto uma contra a outra, ela pode ser equivalente, tá? E João estava preso nessa ilha de Patmos, né, que fica localizado na costa de Éfeso. O que era essa ilha? Era uma ilha da qual eram levados ali alguns presos, possivelmente presos políticos, né, para que eles pudessem ficar afastados ali de Roma, né, afastados daquele conflito, eles ficavam por ali. Conta a tradição que João teria sido, ou haviam tentado, né, matar João, ele seria um Marte, né? E aí colocaram João no óleo fervente, mas aí João não teria sofrido nada, tá? E aí, por não conseguir matar João, né, o apóstolo João, o imperador romano havia exilado João para a ilha de Patmos, né? Isso fala da tradição, não temos como comprovar isso de fato, tá? Mas é muito curioso também, obviamente, que o apóstolo João não tenha sido martirizado como todos os outros, né? O que lhe deu a oportunidade de vivenciar as revelações do Apocalipse e escrever, né? Que é muito curioso também, tá? A data do livro, aproximadamente 66 a 95 depois de Cristo, tá? Essa data aí, ela realmente é bastante ampla quando se trata dos livros do primeiro século, porque 66 é muito ali dentro daquela perseguição em que Pedro foi martirizado, Paulo foi martirizado,
e 95, talvez muito próximo do fim do primeiro século, e onde João já estava bastante velho, né? Então, esse intervalo de datas aí, ele chama atenção por conta disso, tá? Agora, o que é muito claro é que Apocalipse ele foi escrito, sim, num período de grande perseguição, tá? Eu vejo Apocalipse 2, versículo 10, não tenham medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passam por uma tribulação de 10 dias, de fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Versículo 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, de que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, onde Satanás habita. Ou seja, era um período de perseguição, e aí a gente tem que entender perseguição, principalmente perseguição do primeiro século, na perspectiva de que o imperador ele não tinha como implementar uma perseguição total e sistemática, tá? A ponto de eliminar completamente a fé cristã. O que ele fazia era colocar a perseguição, né, em determinados locais, e ali aquela perseguição se intensificava um pouco mais. É por isso que você vai ter, mesmo naquela região da Ásia Menor, locais que a perseguição vai ser menos ou mais intensa, tá? Mas a perseguição já começava a surgir na igreja, principalmente com relação àqueles que eram liderança, né? Lembre-se, nessa data aí, muito provavelmente, todos os apóstolos, inclusive Paulo, Pedro, já teriam sido martirizados, com exceção de João. João foi o único que sobreviveu ao martírio, o único que teria morrido aí de morte de causas naturais, tá? Bom, antes, você quer fazer uma pergunta? Pode falar. Sim, em relação a essa questão de último a ser martirizado, ou então sofrer perseguições, tem alguma coisa a ver com o cuidado que ele teve com, ou a responsabilidade de cuidar de Maria, da mãe de Jesus? Eu acredito que não. E eu vou dizer por quê. Se a gente entender que Maria, conforme algumas pessoas falam, né? Maria ela teria tido Jesus por volta dos 14, 15 anos, a gente não sabe se isso é de fato verdade. No ano 66, ela teria já na casa dos 80, né? 81. Então, assim, a possibilidade de ela ainda estar viva naquela época, somente numa época que a média de vida era menor, né? É muito improvável, né? E segundo, porque, assim, João ele não viveu só até ali, ele viveu provavelmente até o ano 100, né? O João viveu muito. E, de acordo com o texto bíblico, não tem essa ligação, tá? De João ter sobrevivido por causa de Maria, né? Então, assim, seria muito uma questão de especulação a gente interpretar isso, que eu particularmente não acredito que seja por aí, tá bom? Ok. Ok. Deixa eu botar aqui para o... Pronto, então, a gente tem mais ou menos essa data aí, né? 66 a 95, e o contexto, né? Período de perseguição. Público original. Gente, o Apocalipse não foi escrito em primeira mão, tá? Vamos dizer assim, para uma igreja específica ou para todas as igrejas da face da terra. Apocalipse foi escrito, em primeiro momento, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? Tanto é que você tem as cartas que são referentes a cada igreja. Apocalipse ela tem como público original as 7 igrejas da Ásia Menor, que é hoje uma área pertencente à Turquia. Né? Obviamente que essa mensagem ela acabou se expandindo para toda a igreja e chegou até nós também. Mas, a princípio, era uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia. Tá? A Ásia tinha só 7 igrejas? Não. Tá? Tinha mais igrejas que isso. Mas essas cartas são
ou essas igrejas são as destinatárias dessa carta. Possivelmente, a escolha de 7 igrejas seja muito significativa. Por quê? Porque 7, a gente vai abordar a questão dos números um pouco mais para frente, ela traz uma ideia de completude, ou seja, em última instância, Apocalipse ele é para todas as igrejas, embora o seu público original tenha sido as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu vou repetir de novo, porque talvez eu tenha sido confuso, né? O público original do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia Menor. Porém, essa mesma carta, esse mesmo livro, ele alcança todas as igrejas de todos os tempos, tá bom? E o que estava acontecendo ali e por que João ele vai escrever esse Apocalipse, né? Primeiro porque Deus manda, né? Jesus aparece a João na linha de paz e diz, olha, escreve aí as coisas que eu vou dizer, né? E aí João não tem outra alternativa de escrever. Mas por que Jesus manda que ele escreva? Porque aquelas igrejas, elas estavam sofrendo perseguições. E dentro dessas perseguições, elas estavam sendo obrigadas a prestarem culto ao imperador. E aí você vai entender que, dentro do contexto cristão, a Igreja de Cristo ela nunca aceitou sincretismo religioso. A Igreja de Cristo, isso talvez seja até estranho para a gente falar nos nossos dias, mas a verdade é que a Igreja de Cristo ela sempre foi exclusivista. Ou seja, a salvação está somente na fé em Jesus. Todas as religiões, todas as formas de fé, todas as crenças que existem a parte da fé cristã estão perdidas. Então, por isso, você fazer uma adoração ao imperador como se fosse algo comum não se encaixava na fé cristã, porque a fé cristã só adora ao Deus vivo e não a homens, como se pensava naquela época, ou como se fazia naquela época, né? Então você tinha pessoas que de repente acreditavam ali em outros deuses, mas faziam seu culto ao imperador de maneira tranquila. A fé cristã nunca aceitou isso, nunca reconheceu que César é Senhor. Sempre dizia, Jesus Cristo é Senhor. É por isso que a perseguição era tão intensa. A ideia de que é como se eles fossem rebeldes por não aceitarem o senhorio de César. Só que o que acontece? Não é um senhorio no sentido de que é um senhorio humano, né? Eles rejeitavam o senhorio divino, porque o César é adorado como Deus. Então a igreja jamais poderia aceitar isso. Então por isso que a perseguição ela era intensa, né? Propósito do livro, né? E aí é muito interessante isso. Por quê? Algumas pessoas acham ou têm a impressão de que Apocalipse ele foi escrito para que a gente tivesse ali uma relação de coisas que vão acontecer. E aí a gente ficasse fazendo meio que uma especulação, aquele, olha, agora é a marca da besta, olha, não, agora é o anticristo, agora é isso, agora aquilo. E Apocalipse ele não foi escrito para que a gente pudesse ficar nessa especulação de prever futuro. É claro que dentro da conversação cristã, a gente conversa sobre uma coisa ou outra, e aí a gente faz a correlação e tal. Mas o objetivo do livro não é que a gente fique tentando prever o que vai acontecer daqui para frente, coisa e tal. Não, Apocalipse não foi escrito com o objetivo de prever o futuro. O livro foi escrito para assegurar as igrejas que Cristo sabia da situação que eles estavam passando. Porque, veja bem, perseguição intensa, os cristãos morrendo como moscas, né? Os grandes líderes da fé cristã ou já estavam mortos ou presos, tá? E a promessa de intensificação da perseguição cada vez mais, né? Cada vez maior. E aí alguém poderia dizer, e agora? O que vai acontecer da gente, né?
Será que a fé cristã vai ser destruída? Será que nós perdemos, né? Será que tudo isso que foi prometido por Jesus, que ele voltaria, que ia buscar a igreja, etc., isso não vai acontecer mais? Acabou, findou-se, né? Estamos fadados à destruição. E aí Jesus aparece para segurar as igrejas. Primeiro, eu sei do que vocês estão passando. Eu estou vendo, estou observando todas essas coisas, não é novidade para mim, eu não estou sendo pego de surpresa, né? Estou falando como se Jesus estivesse dizendo, tá? E eu sei do sofrimento de cada um, tá? Então, o livro de Apocalipse, ele tenta, ou ele tem como objetivo assegurar a igreja que Cristo está sabendo da situação. E não só isso, está chamando a igreja para que ela permaneça fiel, independente dessas tribulações que elas estejam passando, tá? Olha, eu sei que vocês estão passando por isso, mas permaneçam fiéis. E aí, isso basicamente é uma verdade em todas as cartas dentro de Apocalipse, né? Falando carta à igreja, a cada igreja, né? Então, olha, eu sei da tribulação, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, aquele que perseverar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte. Enfim, sempre a ideia de que eu sei que vocês estão passando, estou chamando vocês a serem fiéis. Independente se vocês vão perder a vida, perder patrimônio, sofrer perseguições, seja lá o que for. Sejam fiéis, independente da perseguição que se levantar. E aí é um contexto interessante porque se aplica a todo momento, em toda a história. E aí a razão disso, por quê? Porque a vitória de Cristo é certa. Tá? Cristo ele só vai se apresentar uma vez de uma maneira mais frágil em Apocalipse. Vai falar sobre isso, tá? Mas o restante do livro, ele sempre se apresenta com posição de autoridade, com posição de quem está no comando, com posição de que eu sei o que eu estou fazendo. Independente de vocês estarem aí na dificuldade, nos problemas, seja lá o que for, eu sei o que eu estou fazendo e eu, no final das contas, é Cristo quem vai dar a vitória. Então, em resumo, Apocalipse ele tem como objetivo de quê? Estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história e certamente a levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em Cristo. Então, igreja, esteja tranquila, independente do momento histórico que você esteja passando, Deus está à frente, né? O Senhor está reinando, Ele tem o controle da história na sua mão, Ele conhece o princípio, meio e fim, Ele dirige a história segundo a sua vontade. Então, esse seria o propósito do livro, tá? Algumas verdades fundamentais, isso de maneira bem resumida, para a gente entender com relação ao texto, tá? A igreja, ela sofre, e aí sempre sofrerá, e aí ela vai ter que enfrentar, né, esse conflito, né, com o sistema pecaminoso. A igreja, ela nunca vai ser aliada ao mundo, ao sistema mundano. Ela sempre vai estar em conflito, porque são dois reinos diferentes. Tem a igreja, o reino de Cristo, e você tem o mundo que jaz o maligno. Então, nunca eles vão estar juntos. A igreja sempre vai estar em conflito com o mundo, e isso vai gerar, obviamente, sofrimento para a igreja, enquanto a igreja estiver aqui nessa terra. Enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos ter essa dificuldade, e a igreja sempre passará por momentos de sofrimento, tá? E o que Deus requer da igreja é arrependimento sincero e fidelidade paciente por parte do seu povo. Jesus nunca prometeu, nem à igreja, nem a nenhum cristão, que não passaríamos por qualquer tipo de tribulação. Pelo contrário, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja ela sempre irá passar
por essas tribulações, mas ela deve permanecer fiel e paciente. E essa aqui talvez seja a verdade fundamental do Apocalipse, é que Deus governa a história de tal modo que, no final das contas, o mal não vai prevalecer contra a igreja. Tá? Deus está governando a história. As coisas que acontecem não estão fora do seu controle e ele vai levar a cabo o final da história segundo a sua vontade. E, por fim, Deus retornará em glória, trazendo castigo final para o ímpio e bênção final para o justo triunfar, né? Então, essa ideia de que, no final das contas, há um dualismo, né? Os salvos e os perdidos, né? Os ímpios e os pios, ou seja, aqueles que irão para o céu ou aqueles que irão para o inferno. Vai haver um julgamento final e vai separar aí o joio do trigo, né? E Cristo em Apocalipse, né? Apocalipse apresenta Cristo várias formas, né? Você sempre vai ter uma figura de Cristo revelando aquele momento ali, né? Então, uma das figuras que é apresentada em Apocalipse, não é a primeira, né? Mas essa é interessante, é a do Cordeiro, né? Cordeiro que foi morto. Você vai ver no capítulo 5, né? Onde é apresentado o livro, e aí é perguntado quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, né? E aí João chora porque ninguém pode abrir, ninguém é digno o suficiente de desatar os selos da história. Mas aí alguém diz a um anjo, né? Se referindo ao Cordeiro de Deus que foi morto, né? Uma clara referência à crucificação, e ele é digno de abrir os selos, né? Abrir o livro e desatar os selos. Esse é o Cordeiro de Deus. Agora, essa é a única característica, a única figura frágil de Cristo em todo o livro, né? A ideia do Cordeiro, né? Ela fica só reclusa aqui, porque todo o restante do livro, Cristo é apresentado numa posição de autoridade e de controle da história. Até mesmo nessa figura, Cristo também é apresentado em autoridade, embora a figura do Cordeiro que foi morto não seja tão impactante nesse sentido, tá? Mas ainda assim é o Cordeiro que tem a capacidade de abrir o livro e desatar os selos. Aí depois Cristo vai aparecer como leão, como aquele que tem as chaves da porta da morte do inferno, aquele que anda entre os castiçais, ou seja, aquele que tem o poder, tá? Bom, Anderson. Essa relação do cordeiro, você colocou como uma imagem fragilizada, mas eu acredito também que seja uma que deixa muito claro que está se fazendo referência a Cristo, até porque em Isaías 53 ele faz referência a Cristo como um cordeiro que seria levado ao matadouro, né, e não abriria sua boca. E eu acredito que Mateus 24 ele também faz se cumprir essa profecia. E aí, quando ele coloca o cordeiro, fica fácil a gente fazer a ligação, né, o link com Cristo, né? Mas eu nunca tinha visto com essa forma fragilizada por ser um cordeiro. Perfeito, né? Até porque o cordeiro ali, ele está realmente ligado à ideia do sacrifício, né? Tanto é que ele é digno de abrir os selos porque foi morto, ressuscitou. Mas dentro da figura, quem foi morto? Foi o cordeiro. Cordeiro prometido, lá em Isaías, lá em João Batista, né? Ele fala também do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, a ideia do Cordeiro é uma ideia puramente sacrificial. Então, é a referência que o texto faz, a ideia de que, olha, Jesus ele é digno porque ele foi um sacrifício pela humanidade inteira, né? Só ele pode abrir o livro de desatar os seus. Mas, claro, a figura do Cordeiro é uma figura puramente simbólica, tá? Quando a gente diz que é frágil, não é no sentido de que ele estava fragilizado, não, mas é porque o cordeiro é um animal frágil e é um animal que foi morto, tá? Mas aí é somente aí que é apresentado uma figura mais frágil com relação a Jesus. Depois ele vai ser aquele que anda nos castiçais ou pelos castiçais, né? Enfim, vai ter uma figura mais forte, né?
seja, aquele que anda entre os candeeiros, né, os castiçais, ou seja, as igrejas, aquele que tem as estrelas nas suas mãos, ou seja, interpretação mais natural que seria ou anjo ou pastor da igreja, normalmente a gente interpreta como pastor, tá? A figura do anjo aí tem dois entendimentos, tá? Um poderia ser um anjo, uma espécie de anjo da guarda, que guardaria a igreja, tá? Ou uma espécie de anjo, uma pessoa, no caso aí o pastor da igreja, porque anjo também, a raiz etimológica da palavra, né? Anjo significa mensageiro, tá? Então, a palavra anjo no Antigo Testamento, ela literalmente é mensageiro. Então, possivelmente, se referia aí àquele que traz a mensagem, né, o pastor. Então, você tem essas duas interpretações. Obviamente, a maioria da igreja evangélica vai entender que as estrelas aí seriam, de fato, os pastores da igreja, tá? Então, como ele anda pelos candeeiros e tem as estrelas nas suas mãos, a ideia de que ele está no poder, né? E ele, de certa forma, ele controla os candeeiros, as igrejas e as estrelas, os pastores, conforme a sua vontade. E isso aqui é um ponto interessante, porque a igreja, ela é retratada como um castiçal, né? O candeeiro, o castiçal, que é onde ficam as velas, onde está a luz, né? Só que, em determinado momento, eu não me recordo qual igreja específica, né? Jesus diz, olha, se você não se arrepender, eu vou retirar o seu candeeiro, o seu castiçal, né? Ou seja, o seu poder de iluminar. Então, o que acontece? A igreja que não está produzindo segundo a vontade de Deus, Deus teria o poder de retirar, ou Jesus teria o poder de retirar essa igreja, tirar essa luz dessa igreja. Ou seja, Deus está no controle de tudo, inclusive das igrejas e dos pastores, né? Cristo também é apresentado como aquele que tem as chaves da morte, né? Ele que tem o poder de trazer de volta à vida aqueles que foram mortos, inclusive ele mesmo ressuscitou, né? E também a ideia de que, se ele tem as chaves da morte, ele também tem o poder de julgar vivos e mortos. Então, ele está em uma posição de autoridade. Tá? Em resumo, Cristo é apresentado como todo-poderoso rei, o rei das nações, né? Até um hino que a gente canta, né, que é baseado em Apocalipse, o rei das nações, quem não temerá. Então, a ideia de que, no final das contas, Cristo é o rei da história e da eternidade, né? E a ideia do espaço-tempo, né? Cristo é apresentado como todo o poderoso rei do espaço-tempo, ou seja, dos tempos, passado, presente, futuro e eternidade, mas também do espaço, né? Terra, céus, Hades, inferno. De maneira geral, Cristo é o rei de tudo. Né? Então, é dessa forma que Cristo é apresentado em Apocalipse. Os assuntos principais do livro de Apocalipse, né? Sua morte sacrificial, Jesus venceu Satanás, o acusador, e resgatou pessoas de todas as nações para se tornarem reinos do seu reino, né? E também sacerdotes. Né? Deus está presente em suas igrejas através do Espírito Santo, dirigindo as igrejas segundo a sua vontade. As igrejas elas não estão sozinhas, perdidas. Lembra a ideia de que a igreja estaria sofrendo uma grande perseguição, passando por muita dificuldade, e as pessoas poderiam estar pensando, olha, onde está Deus? Onde está Jesus? Deus está dizendo, eu estou no meio de vocês. Embora vocês não percebam, eu estou no meio de vocês. Eu ando pelos candeeiros, eu ando pelo meio da igreja, né? Tem algumas igrejas neopentecostais, inclusive, que colocam uma cadeira vazia, né? Que é para Jesus não ficar em pé, né? Para Jesus sentar, né? Jesus está... Mas é uma figura até interessante, porque ela traz um certo simbolismo, né? De mostrar que Jesus está entre nós, né? E isso fica muito vivo.
Aliás, é uma própria promessa de Jesus, né? Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, a igreja também precisava ter esse entendimento, tá? A história, isso é um ponto importante, tá? A história do mundo, pontos altos e baixos, inclusive as catástrofes que acontecem no mundo, estão no controle de Deus, tá? E aqui é importante a gente diferenciar uma coisa, tá? Não é que Deus seja vontade de Deus, né? Porque há uma diferença aí, vontade e permissão, tá? A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas Deus permite que alguns se percam porque não quiseram crer no Evangelho, por exemplo. Tá? Mas na última instância, mesmo isso aí está no controle de Deus. Tá? Está escrito lá no Antigo Testamento, né? Deus fez os vasos de ira para o dia da perdição. Então, tudo isso aí está no controle de Deus. Mesmo as desventuras que acontecem, também está no controle de Deus, né? Deus está também constantemente retendo a sua ira, porque está dando oportunidade de arrependimento, embora em todo o tempo seja rejeitado pelos infiéis. Então você vai ver em diversos momentos que há um julgamento, e nesse julgamento acontecem algumas coisas muito pesadas, mas aí ainda é dito, olha, Deus está tendo misericórdia, mas eles não se arrependeram, e vendo essas coisas acontecerem, em vez de se arrependerem, blasfemaram contra o Cordeiro. Quer dizer, Deus está sendo paciente, está dando oportunidade a essas pessoas a se converterem, mas ainda assim elas insistem nos seus pecados, né? Que mais? As catástrofes, isso no tempo presente, tá? Embora seja de poder limitado, algumas destruições pontuais, catástrofes pontuais, elas são como um prenúncio do julgamento de Deus, tá? Quer dizer, então, quando acontece, por exemplo, vamos supor, pandemia, né? A pandemia é um sinal dos fins dos tempos? Sim e não, tá? Não porque não quer dizer que a pandemia inaugurou os últimos tempos, não. Mas é um sinal do julgamento de Deus. Deus mandou a pandemia para castigar o povo? Não necessariamente, tá? Ele pode ter mandado a pandemia para alertar o povo, né? Dizendo, olha, você tem que voltar seus olhos para mim, olha o que vai acontecer, olha as dificuldades. Então, as catástrofes, elas anunciam o julgamento da parte de Deus, né? A verdade da fidelidade também, né? Manter-se fiel até a morte, e é nessa fidelidade que nós vencemos a besta, né? A gente vai falar sobre quem é a besta, ou que as pessoas acreditam ser a besta, né? Um pouco mais à frente. Mas como é que o cristão vence a besta? Sendo fiel, né? Dependendo da circunstância, dependendo da dificuldade, permanecendo fiel. E no fim dos tempos, os adversários da igreja se intensificarão, ou seja, o prenúncio que a gente tem, né? Não é que a igreja vai passar por facilidade no final dos tempos, pelo contrário, né? É que as dificuldades vão aumentar, e o que a igreja deve esperar são dias de perseguição cada vez mais intensas até o fim dos tempos, né? Então, a igreja deve esperar a perseguição, tá? Eu não entendi a pergunta. Os tempos proféticos são reconhecidas de todas as comunidades cristãs, como a católica e outras? Os tempos proféticos. Eu não estou entendendo o que significaria essa questão dos tempos proféticos. Tem um slide que um dos primeiros que o senhor colocou, que tem as igrejas, né? É um mapinha Éfeso, Esmirna. Ali embaixo de cada cidade é datado. De 31 a 100 depois de Cristo, de 100 a 303. E eu não sei como é que é dado o nome, mas eu conheço como tempos proféticos, que aconteceram exatamente algumas catástrofes
e que marcaram aquele tempo. E eu só escuto isso das pessoas cristãs evangélicas. Eu nunca vi se outras comunidades reconhecem esses tempos como uma abertura de selo, e que a gente está em determinado selo e que está se iniciando o princípio dos fins. Não sei se consegui entender a minha pergunta. Sim, né? Mas o que que acontece aí, né? É, a comunidade evangélica e algumas seitas, elas se preocupam mais com essa questão escatológica, né? Principalmente quanto mais recente para cá, né? As igrejas mais, diria, mais tradicional, a nossa, né, por exemplo, ela já se preocupa um pouco menos, né? E a Igreja Católica menos ainda. Então, eu não conheço, pelo menos eu nunca ouvi falar de católico falando sobre isso, né? Ou seja, livros, enfim, essas coisas. Mas esse tempo aí embaixo aí, é o que que acontece, né? Eu não ia nem abordar esse tema, né? Mas já que foi perguntado, dentro da interpretação das cartas, algumas pessoas acreditam que essas cartas elas se referiam à Igreja de Cristo em eras, tá? Então, a Igreja de Cristo teria vivido várias eras, né, durante a história, que essas eras corresponderiam às eras ali da, dessas cartas, né? Então, por exemplo, do ano 30 ao ano 100, nós teríamos vivido a era da igreja de Éfeso. Por quê? Era uma igreja que era fiel à doutrina, é uma igreja que batalhou a fé, porém, é uma igreja que abandonou o primeiro amor, né? Aí você tem algumas coisas, por exemplo, a igreja de Pérgamo, ela está ali no intervalo de tempo onde Constantino ele assume ali. Então, esse período de 300 a 538 seria o período da Guerra de Pérgamo. E hoje nós estaríamos vivendo o período de Laodiceia, que seria o pior período da história da igreja, né? Que a Laodiceia é a igreja que não há nenhum elogio sobre ela, né? Ela é terrível, uma igreja terrível, tá? Jesus faz repreensões pesadas. Quando a gente olha, de fato, existe uma certa, como é que eu posso dizer assim, semelhança com aquilo que é falado na aplicação da teoria, mas não necessariamente dá para a gente cravar isso aí, tá? Mas, respondendo à sua pergunta, né, a Igreja Católica não necessariamente trabalha muito sobre isso, até porque, se ela fosse colocar isso aí, talvez ela tivesse num período muito complicado nesse intervalo aí dessas igrejas, né? E as igrejas evangélicas, de um modo geral, quanto mais próximo do nosso tempo, seu surgimento, mais preocupado com essas questões escatológicas. Isso, por exemplo, você vai ter as igrejas pentecostais e neopentecostais com a escatologia muito claramente definida, o que não acontece, por exemplo, com as igrejas mais tradicionais. A Igreja Batista mesmo, ela tem a sua posição majoritária, tá? Que é o que a gente vai abordar mais à frente sobre algumas visões escatológicas, embora não tenham uma visão especificamente definida. Então, você vai ter, por exemplo, cristãos batistas que vão ser amilenistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, entendeu? A gente vai abordar esses conceitos daqui a pouco, né, se der tempo, mas ou para a próxima aula, né? Mas você vai ter isso aí também, tá? Então, eu acho que deu para responder a pergunta. Basicamente, é isso. As igrejas, de um modo geral, elas, quanto mais tradicional ou mais histórico para trás, menos se preocupam com essa questão escatológica, tá? Deixa eu voltar aqui ao slide, né? Pronto. Então, no fim dos tempos, vai se intensificar a perseguição, mas no final a vitória será de Cristo, tá? Cumprimento da profecia. Aqui a gente já começa a entrar em correntes, tá? O que seria o cumprimento da profecia? Quando se cumpre aquilo que foi dito
em Apocalipse, né? Quando é que essa profecia ela vai se cumprir? Aí a gente também já começa a caminhar ali para algumas correntes. Por exemplo, chamados preteristas, ou seja, pretérito, passado. São aquelas pessoas que acreditam que as profecias de Apocalipse elas já foram cumpridas naquele intervalo de tempo entre o momento em que João escreveu aquilo ali e até a queda do Império Romano. Então, Apocalipse seria para aquela época, já foi cumprido tudo o que tinha que ser cumprido que Apocalipse falou, e não tem mais nada de Apocalipse para se cumprir daqui para frente. Tá? A história ficaria como registro histórico, né? Como um aprendizado e tal, mas a gente não teria em Apocalipse mais nenhuma referência com relação ao futuro. Tudo ficou para trás. Isso é a visão preterista. Obviamente, o contrário da preterista é a futurista. Né? São aqueles que acreditam que o cumprimento das profecias eles ainda vão acontecer. Tudo aquilo que foi dito, nada se cumpriu. Vai se cumprir no final dos tempos. Tá? São chamados futuristas. Vai haver um período de crise, grande tribulação, a igreja vai passar, o mundo vai passar por aquilo ali, né? E aí, tudo isso que está em Apocalipse vai acontecer naquele momento. Nada aconteceu para trás, tudo vai acontecer daqui para frente. A maioria dos pentecostais, eles caminham por esse sentido aí. Acho que a grande maioria mesmo, né? São mais da ideia futurista, né? Você tem aí o meio termo, né? Os historicistas, né? Que eu acredito que seja talvez aí a posição mais correta, né? Mais equilibrada, que são aqueles que acreditam que Apocalipse é como se fosse um esboço do curso da história da igreja desde o primeiro século até a volta de Cristo. Ou seja, tudo que foi escrito em Apocalipse, ele ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Ou seja, dentro da história da igreja, em todas as eras, Apocalipse está sendo cumprido em algum momento. Tá? Então, essa é quase um meio termo entre essas duas visões. Né? Preterista só no passado, futurista só no futuro, historicista desde aquela época até hoje, até o fim dos tempos, a gente vai estar passando por aquilo ali. Basicamente, essa é a defesa de Agostinho, né? E dos reformadores e também da maioria da igreja histórica. Tá? Quando digo histórica, eu estou me referindo aos tradicionais, né? A Batista, a Igreja Presbiteriana, enfim. Né? Nós, basicamente, tendemos mais para esse ponto. Né? E isso você vai entender por quê, porque isso é uma cosmovisão, tá? Isso é um sistema fechado. A gente acaba se caminhando dentro de um mesmo aspecto. Tá? Então, nós temos essa ideia historicista. Há também a ideia dos idealistas, né? Que seria uma corrente um pouco mais liberal, né? Aqueles que vão acreditar que as cenas do Apocalipse elas não vão retratar fatos reais, no sentido de que aquilo que aconteceu no Apocalipse vai acontecer, ou aconteceu, aconteceu. Não, tem nada com isso. Ali seriam alegorias, né? Representações, e estariam trazendo o conflito da igreja com o mundo em toda a história. Mas não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, né? É só um emblema, é só uma imagem, né? Mas que não necessariamente aquilo vai ocorrer dentro da igreja de Cristo. Tá? Então, você tem essas 4 visões aí. Ficou claro? Deu para entender? E aí a gente vai passando para frente, tá? E aí é uma coisa, né? Você tem que começar a firmar bases, tá? Apresentar essas 4 visões, você vai ter que começar a fazer escolhas. Né? Qual que vocês acham mais coerente? Eu acho que a visão futurista é mais coerente. Eu acho que a visão historicista é mais coerente. E aí você vai construindo aí o seu composto doutrinário, tá? Então, vai pensando aí, né?
O gênero apocalipse, que é o gênero que é escrito no livro de Apocalipse, né? Apocalipse não é só o nome do livro, é o nome de um gênero literário, que a gente já estudou um pouco quando falou sobre um livro do Antigo Testamento, né? O que basicamente o gênero apocalíptico ele traz, né? Apresentação do final dos tempos, né? Julgamento final para os ímpios e salvação para os justos, ou seja, o fim da história temporal, né? A matéria apresentada de forma de visões ou sonhos. Então, dentro da literatura apocalíptica, você vai ter muita questão de revelações, né? Visões que o apóstolo ou aquela pessoa escolhida ela vai ter, sonhos que ela vai sonhar ali, vai ter uma revelação, enfim, né? A literatura apocalíptica aborda muito isso, né? A linguagem ela é codificada, como eu falei lá atrás, né? A escrita do livro é escrita dentro de um período de perseguição. E por ser escrito dentro de um período de perseguição, a igreja ela vai ter que se resguardar para passar aquela mensagem. Então, quando João escreve em Apocalipse algumas figuras que ele não traduz, ele tem consciência de que os seus leitores sabiam o significado disso. E aí é um problema para a gente, né? Tempos depois, a gente ficar na especulação, né? Quem seria a grande Babilônia? Qual seria a marca da besta? Quem são? Enfim, são figuras que são apresentadas por João, que João sabia que os seus principais destinatários sabiam, né? Os seus primeiros destinatários sabiam, seu público original, mas que não necessariamente o restante da igreja ia saber. Mas por que ele fez isso? Para que a mensagem pudesse chegar até eles, né? Para que ela pudesse vir sem que o poder de vetar essa mensagem por parte do governo romano, né? Pudesse vetar. Porque vocês imaginam, né? A gente lê Apocalipse e às vezes fica se perguntando, o que ele quis dizer com isso aqui, né? Que negócio complicado, né? Agora você imagina alguém que não tem nenhum conhecimento bíblico, não tem nenhum contexto de igreja, né? Como os soldados romanos, enfim, pai romano, lê-se aquilo ali e dizer, olha, se João está preso, já está doido, está louco, né? Já está escrevendo coisa que não tem nada a ver, que dragão, que serpente, que enfim, que coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, quem lesse aquilo ali que não tivesse entendimento, não conseguiria compreender. Ou seja, Apocalipse, como um livro de literatura apocalíptica, era escrito com chaves. E quem tinha as chaves do entendimento conseguia abrir, entender o livro. Quem não tinha, ficaria perdido ali sem saber o real significado, né? Revelação explicada através de anjos, né? Porque sempre há as dúvidas daquele que está recebendo a mensagem. Então, o que é isso? Aí o anjo vem lá e explica o que é, né? Então, isso vai acontecer em muitos momentos, acontece também no Antigo Testamento, tá? E aí é um ponto interessante. Muitas vezes, a interpretação literal pode trazer problemas. Às vezes, a escrita está lá, mas o entendimento não necessariamente ele é literal. Então, por exemplo, Apocalipse 7, do 1 ao 4, ele diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano na terra e no mar, dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo na testa os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Quer dizer, uma interpretação literal foi o que levou, por exemplo, os testemunhos de Jeová a entenderem que somente 144 mil pessoas iriam para o céu, né? É claro que
em um determinado momento, chega a questão, e aí, a igreja passou de 144 mil. O que a gente faz agora com esses que vão se convertendo aos TJ, né? Não, agora eles vão morar numa terra restaurada, né? Mas só os 144 mil é que vão morar com Cristo no céu, né? Quer dizer, isso é uma interpretação literal, que vai dar margem para outras fantasias, né? E o que a gente está entendendo é que trata-se aqui de uma figura simbólica, né? 144 mil seriam aí a referência de quem? Dos 12 vezes 12 vezes 1000, né? 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, representando a Israel, a igreja, né? Israel mais a igreja, igual a povo de Deus, né? E povo de Deus multiplicado por 1000, que seria um número incontável, ou seja, uma grande multidão. Tanto é que, a partir do versículo 9, ele passa a descrever isso, né? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, um número incontável. Então, a interpretação literal do gênero Apocalipse, ele vai trazer interpretações equivocadas. É por isso que, em alguns momentos, a gente vai ter que entender que a literatura ela é alegórica, né? O outro livro que a gente tem no Antigo Testamento é o livro de Daniel, né? O livro de Daniel ele fala muito com relação a essa questão de apocalíptica, né? A gente já abordou isso lá atrás, né? E aí, uma coisa que é muito interessante, né? Dentro do livro de Apocalipse, e que a gente precisa compreender para ter uma noção, é que Apocalipse tem muitos símbolos através de números. Os números em Apocalipse têm significado. É claro que, em algum momento, eles precisam ser interpretados de maneira literal, né? O número ele é um número literal. Em outros momentos, o número ele vai ser interpretado de maneira simbólica, né? Com o que o número ele quer dizer, né? Então, você tem aí essa diferenciação dos números com relação ao seu significado. Então, por exemplo, 12. Você vai ter em alguns momentos o número 12. 12, ele está sempre na maioria das vezes, ele está se referindo ao número de ou a igreja ou Israel. Israel, no sentido do Antigo Testamento, tá? Igreja, o povo de Deus, né? No sentido de que a igreja de Cristo, ou Israel. Então, as 12 estrelas, né? Ou seja, a igreja de modo geral, né? Já o número 24, ele é a soma de 12 mais 12. Então, quando o número 24 aparece, ele está se referindo à soma dos 12 do Antigo Testamento com os 12 do Novo Testamento, ou seja, os 12 do povo de Deus do Antigo Testamento com 12 do povo de Deus do Novo Testamento, formando um único povo de Deus, né? E aí o número 24, como os 24 anciãos que entregam as suas coroas a Jesus, né? Número 6 também é chamado de número de homem, ou o número de Satanás, né? E aí você tem o 666, né? Que é o 6 repetido 3 vezes, né? 666. E aí a ideia de que o 6 é aquele que não chegou ao 7, né? O número completo, ou seja, o número incompleto, o número que está faltando alguma coisa. É por isso que o 666 é a completude do mal, né? Número de homem ou também número de Satanás. Mas era para fazer uma pergunta? Sim. Esses 12 que você coloca no Antigo Testamento, a gente entende que seja as tribos de Israel. E os 12 do Novo Testamento, seriam os discípulos ou quem? Os 12 são referência aos discípulos, né? E, conceptualmente, ao povo de Deus, né? Que vão brotar desse discípulo. Porque quando Jesus ele sobe aos céus, ele deixa a responsabilidade para a igreja com os 12. E a igreja ela surge desses 12 assim, como Israel surge dos 12 filhos de Jacó, né? Então, a referência ela é nesse sentido aí, né? Então, 12 e 12, né?
Pergunta de antes, né? Toda a mensagem é codificada ou existem termos usados que vai além da compreensão humana por ser espiritual? Sim. E mais do que isso, não necessariamente, quando a gente vê um número lá em Apocalipse, ele vai encaixar nisso aqui, tá? Há também a possibilidade de a gente estar equivocado com essa interpretação. E isso é um dos problemas de você ver Apocalipse sempre de forma alegórica, né? Porque nem sempre o Apocalipse vai estar alegorizando. Ele vai estar também falando de forma literal. E aí, a grande chave da questão é entender quando ele está sendo literal, quando ele está sendo alegórico, né? As duas testemunhas são duas pessoas, isso é literal ou é alegórico? Os 1000 anos são 1000 anos de fato, isso é literal ou é alegórico? Quer dizer, não necessariamente a gente vai ter a chave e responder aquilo ali. A gente vai ter uma compreensão aberta, não uma compreensão fechada com relação a essas coisas. Então, vai ter coisas, sim, que estão além da compreensão humana. Tem coisas, inclusive, que João disse, olha, eu vi aquilo ali, mas o anjo me disse, não revela o que foi escrito, não revela o que foi dito. Né? Se não me engano, Apocalipse 10 fala sobre isso. Né? Não foi proibido de falar sobre alguma coisa, sabe lá Deus o que foi que ele viu. Né? Enfim. Mas, obviamente, sim, você vai ter muita coisa aí que você vai ter dificuldade de compreender. Todos nós, né? Eu volto a dizer, Apocalipse é um livro simbólico. Um simbólico, ele tem suas dificuldades. Nós vamos ter dificuldade de interpretar todas as coisas. Vamos ter dificuldade, sim. Né? 7 é o número que todo mundo... o número da perfeição. 7 não é o número da perfeição. 7 é o número de completude, tá? A não ser que essa completude ela signifique em algum momento perfeição. Aí tudo bem, aí pode ser. Mas, de maneira geral, o 7 não é necessariamente ideia de perfeição, ideia de algo completo. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus, é porque Deus tem 7 Espíritos? Não, é Deus por completo. Tá? As 7 igrejas, só existiam 7 igrejas? Não, as 7 igrejas se refere às igrejas como um todo. Tá? Então, esse número 7 ele se apresenta como algo completo. Então, os 7 selos, as 7 taças, os 7 trombetas dão a ideia de algo completo, o completo julgamento de Deus. Né? Então, o número 7 significaria basicamente nesse sentido. Tá? O número 4, a gente até leu aqui, né? Os 4 cantos da Terra. Né? 4 é o número da Terra, do planeta. Tá? Então, quando o número 4 aparece, ele está se referindo, está tendo alguma relação com a Terra ou o planeta em si. Então, os 4 cavaleiros, eles vão rodear a Terra, né? Eles são lançados, eles vão para a Terra e vão fazer as suas missões, né? Os 4 cantos da Terra são falados também, tá? Número 1000, número incontável. A gente até falou aqui, 144.000 são a multiplicação do 12 vezes 12, dá 144, vezes 1000, número incontável. Quer dizer, esse Apocalipse 7, né, ele está se referindo ao povo de Deus em todos os tempos. É um número incontável, é muita gente que vai ser salvo. Né? Isso é uma porta positiva, né? A porta estreita, mas muita gente passa por ela, então, né? Porque é um número incontável. Né? Isso é o que o número 1000 significa, né? E aí, claro que vai ter, que é uma questão que a gente vai abordar mais para frente, o 1000 de Apocalipse 20 é literal ou ele é simbólico? Né? Ele entra nessa parte da simbologia ou ele é um número exatamente literal? A gente vai ver isso aí mais para frente, né? Pelo tempo, eu acho que só amanhã, ou próximo sábado. Né? Número 2, é a ideia de uma dupla perfeita, né? No Antigo Testamento, um julgamento, né? Alguém só poderia ser condenado através de 2 testemunhas. Então, a ideia de que é ratificação da mensagem, ou seja, as 2 testemunhas, elas estão... Por que elas são 2? Né? O que isso significa?
é que era a mensagem de Deus e a confirmação. Né? Então, ou seja, Deus está confirmando aquilo ali através das duas testemunhas. Né? O próprio Jesus disse, né, lá no Evangelho de João, eu testifico de mim e meu Pai testifica de mim. Novamente, duas testemunhas. Então, o número 2, ele traz essa ideia de uma dupla perfeita que vai representar ali como testemunho de alguma coisa, né? E o número 3, né, é o número de ênfase. Então, santo, santo, santo. Lembrando que no hebraico, tá? Você não tinha superlativo. Então, você não tinha santíssimo, por exemplo. Então, quando você queria falar santíssimo, né, basicamente você dizia santo, santo, santo. Tá? Então, como você não tinha o santíssimo, você repetia a palavra 3 vezes. Então, o número 3, ele é apresentado como um número de ênfase. É por isso que 666 é uma ênfase no número de homem. Quer dizer, homem, 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 ou diabo, 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 666. E aí você tem a marca da besta com referência à intensificação do número de homem, tá? E a gente vai entrar, acho que dá tempo de a gente começar, pelo menos começar essa parte aqui, com relação às visões escatológicas com relação à tribulação e milênio, tá? E são basicamente onde as pessoas elas encontram mais atrito, né? E a gente tem um pouco mais de confusão com relação a isso, né? Dentro da igreja cristã de um modo geral. Né? Então, a gente precisa ter alguns alertas com relação a isso aí. A irmã Zélia quer falar? É porque você usa sempre essa palavra escatológica, e foi uma palavra que estava na prova, e algumas pessoas tiveram dificuldade de entender, e não lembrou na hora. Aí, lembre novamente ao grupo o que significa escatológico. Escatologia, né? É a junção de duas palavras gregas, né? Escaton e logos, né? A logia é o estudo, né? E escaton, fim dos tempos, né? Ou últimas coisas. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos fins dos tempos. Tá? Então, quando a gente se refere à escatologia, estamos se referindo às últimas coisas, ou o estudo das últimas coisas. Então, antes de a gente estudar as visões escatológicas, ou a visão das últimas coisas, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nós estamos tratando de um terreno escorregadio, tá? Às vezes eu vejo muitas pessoas dentro do estudo cristão cravando posições e achando que não tem como estar errado, claramente a Bíblia diz isso. Não é bem assim. Tá? Há grande possibilidade, claro, cada um pode ter a sua opinião nesse sentido, até porque a Bíblia não é tão clara assim nesse aspecto, mas isso não quer dizer que a sua posição seja a verdadeira. Né? Você também tem uma forte probabilidade de estar errado em alguns momentos. Por quê? Porque é um terreno. Estamos tratando de coisas que ainda vão acontecer. Elas não aconteceram. Então, se elas não aconteceram ainda, como é que você vai cravar sobre algumas coisas? Não dá. Você vai ter dificuldade com relação a isso aí. Então, quando estamos falando de escatologia e últimas coisas, temos que ter um certo cuidado com relação a isso, tá? Outra coisa, posição escatológica não é critério de salvação, tá? Por quê? A gente tem hoje uma posição majoritária dentro da escatologia, tá? Com relação ao milênio, com relação à tribulação, e parece que dentro de outros grupos, quem não está muito de acordo com aquilo ali, é quase que nem fosse salvo. Não é por aí, tá? Nós temos posições diferentes. E você pensar que o cristão vai passar pela tribulação, não vai, que isso vai fazer um milênio aqui na Terra, não vai, isso não interfere com relação à salvação e nem tem o poder, nem pode dividir a igreja com relação a isso. Tá? Então, dito isso, vamos falar sobre a tribulação.
Tá? Basicamente, nós temos duas correntes fortes com relação à tribulação e pelo menos mais duas ali correndo por fora. Tá? Então, a primeira corrente tribulacionista que nós vamos abordar é o chamado pré-tribulacionismo. Tá? E tem aí como os maiores defensores a igreja pentecostal e neopentecostal de um modo geral. Tá? Aí Deus é amor, Batista Renovada, demais igrejas pentecostais. Então, basicamente, esses são os maiores defensores. Hoje, né, devemos reconhecer que ela é a corrente majoritária, né, mas não necessariamente a verdadeira. Né? O que eles imaginam? O que eles acreditam? Né? Que a igreja ela será arrebatada antes do período da tribulação. Então, existirá um intervalo de tempo de 7 anos, onde haverá uma tribulação intensa, tá? E nesse intervalo de 7 anos, a igreja seria arrebatada antes disso, não passaria pela tribulação. Tá? E aí você tem algumas questões. Eles acabam diferenciando o povo de Deus, a igreja, né, de Israel, ou seja, a igreja seria arrebatada e todos os eventos que descrevem Apocalipse, a perseguição, enfim, não está se referindo à igreja, está se referindo a Israel. Então, Israel é que sofreria as perseguições de Apocalipse, é Israel que deveria se manter fiel, é Israel. A igreja não está mais na terra, segundo essa visão. A igreja já estaria no céu e Israel é que estaria sofrendo isso aí. Quando Jesus voltasse, ele voltaria para Israel, tá? Que seria a sua segunda vinda, e não para a igreja em si. Digamos. Essa questão do arrebatamento já me gera muita dúvida também, porque a Bíblia, o que a gente acredita sobre arrebatamento é exatamente isso que o senhor acabou de comentar, que seríamos levados, né, antes da tribulação. Mas a Bíblia diz que quando faz referência, assim como era na época de Noé, que um será deixado, outro será levado, naquele momento, quem foi arrebatado foi quando as grandes ondas vieram, levaram o povo, e aquelas pessoas morreram. E quem se salvou foi exatamente quem ficou, que foi Noé e sua família. E aí me traz essa dúvida, né? Porque a gente faz muito essa comparação de arrebatamento ser levado. Mas a Bíblia diz que na época de Noé, assim como naquela época, um será deixado, estarei 2 no campo, um será deixado, outro será levado, e assim sucessivamente. E aí me gera essa dúvida de esse entendimento de arrebatamento realmente é ser levado e ser salvo no arrebatamento. Na raiz da palavra, o arrebatado é ser levado à força, né? Quer dizer, aqueles que seriam arrebatados, eles nem teriam a opção de dizer que não, né? Claro que não iam dizer que não também, né? Mas seria uma coisa tão rápida que não teria nem como você imaginar. Só que aqui é uma diferença, né? Lá na época de Noé, houve um julgamento. Quem ficou na arca, como característica do arrebatamento, já foi salvo naquele momento ali. Né? Mas quem ficou na terra com as chuvas, ele morreu de imediato, né? Subiu a água e todo mundo morreu. Só que a ideia bíblica era diferente, né? Segundo a corrente bíblica, não, estou falando da corrente pré-tribulacionista, tá? Segundo a corrente pré-tribulacionista, esses que ficaram não necessariamente são perdidos, tá? Esses que ficaram vão ficar e tem a oportunidade, ou não, né? Porque também tem um entendimento complicado com relação a isso aí. Tem gente que acredita que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai. Então, quem ficar aqui não pode ser mais convencido do pecado da juízo. Aí a pergunta, como é que os judeus vão se salvar? Tá? Por outro lado, vai ficar o Espírito Santo, a igreja sobe, mas só os judeus serão salvos. Ou também a igreja não, outras pessoas poderão ser salvas nesse momento. Né? Fica assim, meio que confuso isso aí. Né? Então, só com essa relação aí, a comparação com os dias de Noé já fica um pouco complicado. Né? Porque nos dias de Noé, ninguém foi mais salvo. Só os que estavam na arca. Não houve uma segunda oportunidade para aquelas pessoas que ficaram. Mas na corrente pré-tribulacionista, há sim uma segunda chance. Né? Aqueles que não foram arrebatados vão passar 7 anos da terra com a oportunidade de se arrependerem.
e aqueles que se arrependerem vão pegar o segundo barco. A gente pode dizer assim, né? A segunda arca, né? Para ser salvos. Enfim, dentro desse contexto aí, né? Fica um pouco complicado, né? Mas eu acho que deu para responder aí a pergunta, né? E aí, o que acontece, né? Para entender essa ideia de se a igreja sumiu, o que ainda vai acontecer aqui na Terra, né? Para quem é escrito Apocalipse, né? Para quem é dito que permaneça fiel, né? Se a igreja não está mais aqui, não, é para Israel. E aí começa a haver de novo uma separação. Note que essa corrente pré-tribulacionista, ela vai começar a encaminhar-se para um contexto mais judaico, tá? Ela vai se judaizar um pouco mais, enquanto a outra corrente pós-tribulacionista não vai caminhar por esse caminho, tá? Então, assim, acaba diferenciando a igreja do povo de Deus, né? Ou seja, a tribulação será somente para que Israel se converta. Seria um período em que Deus trataria somente com Israel para que Israel se convertesse, né? E, de modo geral, a corrente pré-tribulacionista ela vai se encaixar no pré-milenismo, né? Embora não seja assim necessariamente obrigatório, mas normalmente todo pré-milenista ele é também pré-tribulacionista, normalmente ele também é pré-milenista, né? Embora que matematicamente, né, logicamente, o pré-tribulacionista não precisa ser pré-milenista em si, tá? Você tem alguns versículos que defendem isso aí. Vou pedir para uma pessoa ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 17. De estudar isso aí. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Outra pessoa abre em Hebreus 11, 5. Mais um em Mateus 24, 40 e 42. Um de cada vez, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pronto. Dentro dessa corrente pré-tribulacionista, ele entende a partir desse versículo aqui, olha, tá vendo? O arrebatamento está sendo descrito aqui. O anjo vai tocar a trombeta, Deus vai mandar os anjos do céu, vai recolher a sua igreja e vai levá-la para o céu. Bem, o texto está dizendo isso. Porém, não está dizendo que vai permanecer ainda algum tempo aqui na Terra antes de um julgamento final. Enfim, esse é um texto que eles utilizam bastante. Hebreus 11, versículo 5. Achou? Pela fé. Pode ir, Jair. Não, pode falar. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Muito bem. Aí também é a ideia de que, olha, assim como foi com Enoque, será também com a igreja. Enoque ele foi transladado, ele não viu a morte, né? Então, assim como foi com Enoque, também vai ser esse mesmo contexto com a igreja de Cristo, tá? Então, seria essa basicamente a ideia. E Mateus 24, 40 e 42? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Pronto. Também a ideia de que, olha, o arrebatamento está aí, né? Um vai ser levado, o outro não vai ser levado, né? Quer dizer, um vai estar, vai subir, vai ser arrebatado, o outro não vai ser, vai ficar, vai permanecer aqui na Terra. Só que, novamente, isso também não diz que necessariamente haverá um intervalo depois disso, né? Que só se refere aí a que um será levado. Esse Jesus vai levar para ele, o outro vai ficar para o julgamento em si, né? Então, assim, essa é a corrente majoritária, só que ela tem alguns problemas, tá? Primeiro, o desaparecimento da igreja não parece razoável com a mensagem do Apocalipse de perseverança mesmo na perseguição. Então, assim, quando você lê Apocalipse, você vê o tempo todo a mensagem de Deus direcionada a quem? Às igrejas, para que elas permaneçam fiéis, porque elas vão passar por tribulação, elas vão ter dificuldade. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus disse que esses dias serão abreviados por causa de quem? Dos eleitos. No Novo Testamento, em nenhum momento, os judeus são chamados de eleitos. Somente é a igreja. Então, assim, há muita dificuldade de entender que a igreja não estará presente quando você tem todo o livro de Apocalipse dizendo: igreja, persevere, porque os dias são difíceis, virá a grande tribulação e vocês precisam ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida. E a igreja está lá, a igreja não está mais lá. Então, não parece fazer muito sentido. Tá? O segundo problema, entender que Cristo voltaria mais duas vezes, uma para buscar a igreja e outra para buscar Israel, parece confuso. Porque a Bíblia não fala de duas voltas de Cristo. A Bíblia fala de uma volta de Cristo. É claro que as pessoas que defendem a corrente pré-tribulacionista vão dizer: não, é porque a primeira Jesus não vai voltar. A gente é que vai ao encontro dele nos ares. É a gente que vai, não é ele que vem. Só que parece mais uma desculpa para defender uma posição do que realmente uma interpretação correta da palavra de Deus. Dentro da corrente pré-tribulacionista, Jesus teria que voltar uma vez de maneira silenciosa, né, escondida, para buscar a sua igreja, e uma segunda vez que ele deveria voltar para, aí sim, como julgamento final, enfim, como ou para implantar seu reino, dependendo da visão milenista que você tiver, né? Que aí seria para trabalhar com aqueles que ficaram, né? Então, assim, fica um pouco confuso entender que Cristo ainda voltaria duas vezes, né? E aí, uma no primeiro ano da tribulação, né? Ou seja, antes de começar a tribulação, e a última vinda seria ao fim da tribulação, né? As passagens que eles utilizam para defender essa posição, com certeza não são claras o suficiente com referência ao arrebatamento. Então, por exemplo, a gente fala do 1 Tessalonicenses. O 1 Tessalonicenses está se referindo ao momento da vinda de Cristo, né? Quando Cristo vier, ele vai recolher a sua igreja e já vai levar para o final, né? Então, 1 Tessalonicenses não está se referindo a onde Cristo levou a igreja e as coisas aqui ficaram. Não necessariamente. Tá? Hebreus 11, aliás, Mateus 24, né? 40 a 42, um será levado, outro ficará. Também não quer dizer o que no momento final, Cristo vai levar os seus e os outros ficarão para o julgamento. Então, ele vai estar com os seus, ele vai deixar ele vai levar um porque esse era seu, e vai deixar o outro porque o outro não era seu. Então, não necessariamente ele vai levar. Como é que eu posso dizer? Não necessariamente quer dizer que esse outro que ficou passará mais 7 anos, né? Então, não fica muito claro isso aí. Montes, pode perguntar. Eu, como batista, corre algum risco? Por exemplo, eu acompanho muito e gosto muito do trabalho de Rodrigo Silva.
pastor, teólogo, historiador, e ele é adventista. E dentro da comunidade adventista, existem muitos estudos voltados para essa questão de Apocalipse, né, de escatologia. Tem algum risco de eu me aprofundar um pouco, pelo menos para entender a realidade, ou então, ou não, é melhor eu me abster mais no pensamento batista ou procurar algo no nosso meio, para estudo ou para aprofundar o conhecimento? Veja bem, isso aí depende muito de você, né? O adventista, ele é uma seita, né? Adventista não é evangélico. Então, você está ouvindo um estudo de um adventista, é a mesma coisa, comparativamente falando, de você estar ouvindo um estudo de um católico, tá? Assim, a título de conhecimento, não vejo muito problema. Agora, a questão é o seguinte, você tem que entender que ele não é um evangélico. Ele não é da sua mesma fé, tá? Então, você tem que ter muito cuidado com isso aí, porque a partir do momento que você assimila algumas verdades, você vai também estar assimilando algumas coisas que não são verdadeiras. E se você não tiver o preparo para isso, você pode ter dificuldade, né? Então, assim, por exemplo, um testemunho de Jeová, eles são treinados, assim como o adventista também, né? São treinados para pregar para evangélicos, né? O Adventista, inclusive, tem um livro lá chamado Estudando Juntos, que eles ensinam como você conversar com um batista, como você conversar com um presbiteriano, etc. e tal. Então, eles têm esse trabalho. Eu teria problema de conversar com um testemunho de Jeová? Eu não teria. Porque eu tenho eu já estudei muito essa questão de apologética, eu sei basicamente as doutrinas deles e tal, ia ser combater, não vou me deixar se influenciar por aquilo ali. Porém, o outro irmãozinho lá que chegou na igreja, que não tem muito conhecimento, ele está muito mais vulnerável. Então, assim, vai muito do ponto em que você está, né? E aí, tem que ter muito cuidado também, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, veja que não caia, né? Então, há uma dificuldade aí, porque às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, é iludido para as coisas que parecem ser sábias que eles falam, e aí, no final, acaba sendo levado para lá. Isso varia muito de onde você está nisso aí. O que você tem que entender é que eles não são evangélicos, tá? Eles são uma seita. Então, por ser uma seita, a critério de questão histórica, talvez eles acrescentem alguma coisa ou outra, mas a questão doutrinária, você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Pronto. Então, você também tem com relação ao pré-tribulacionismo, muito dessa questão literal. Eles sempre interpretam versículos literalmente, muitas vezes são versículos simbólicos, tá? Uma outra dificuldade do pré-tribulacionismo é que eles não acreditam no iminente retorno de Cristo. Quer dizer, para eles, Cristo não necessariamente pode voltar a qualquer momento, né? Pode voltar no sentido de buscar a igreja, né? Mas, assim, a última volta de Cristo é necessário cumprir muitas coisas. Então, vai ter que vir primeiro o arrebatamento, depois a tribulação. Eles não creem que Jesus vai voltar a qualquer momento, tá? No sentido de que, para juízo final, a qualquer momento, para a igreja pode ser a qualquer momento, entendeu? Eles podem ser arrebatados a qualquer momento. Mas para juízo final, etc., não. Teria que acontecer muitas coisas antes, tá? O principal, o que eu acho mais problemático, é que eles dão a entender que Cristo teria ali 2 povos ou 2 esposas, né? Cristo seria bígamo, né? Ele teria a igreja e teria Israel, né? Então, assim, para mim também isso não faz muito sentido, né? Ele separar o povo de Deus em 2 partes, quando o teor do Novo Testamento, depois da morte de Cristo, é mostrar que não há mais separação. O véu do templo foi rasgado, não há mais separação entre judeu e gentio, todos nós somos iguais diante de Deus, né? Quer dizer, isso tudo foi quebrado no Novo Testamento. E aí você voltar a uma separação entre igreja e
Israel, para mim não faz muito sentido, tá? Pronto, a gente vai entrar na próxima aula, porque já é 5h30, a gente vai falar sobre a outra corrente principal, e depois a gente fala algumas intermediárias, mas aí a gente dá continuidade semana que vem, porque senão não vai dar tempo, né? Então, a gente aborda, né, rapidamente o pré-tribulacionismo, para ninguém esquecer, né? Mas aí a gente já passa direto para o pós-tribulacionismo, tá bom? Lembrando que eu já enviei a prova de vocês, depois vocês vão combinar com relação à prova de epístolas gerais, tá? Vocês veem aí como é que vocês vão fazer. Pronto, a gente está marcando para fazer no próximo domingo de amanhã, 8. Aí a gente faz a nossa prova de cartas gerais, tá certo? Vamos então orar para encerrar. Eu pedi ao Anderson que ore encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou orar. Se tiver algum sonzinho aqui atrás, é meu menino que está aqui próximo. Oremos. Sem problema. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa tarde, por esse momento, por essa reunião. Estamos reunidos, Senhor, querendo aprender mais de Ti, Deus, com o intuito de nos aprofundar na Tua palavra, Senhor. Principalmente, Pai, para colocar em prática tudo aquilo que foi dito aqui, tudo que foi aprendido, Senhor. Como é importante, Senhor, o Teu povo conhecer mais a Tua vontade. Queremos te agradecer pela disponibilidade do pastor. A gente está preparando essa aula, a gente está ministrando para, mais uma vez, esse curso, Senhor, que possamos acrescentar cada vez mais esse conhecimento que é muito bom em nossas vidas e nas vidas de nossas famílias. Mais uma vez, obrigado por Senhor, nos direciona a cada dia, protege nossas famílias e que possamos cada vez mais estarmos fazendo a Tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Abel. Muito obrigada aí, irmão Paulo, que está aí no final da gravação. Agradecemos a todos a presença e no próximo sábado a nossa aula será online. E na última, no dia 19, é que nós teremos uma aula presencial e será no horário da manhã, onde a gente quer encerrar com um almoço. Vai ser das 10 às 11h30 e a gente encerrando o curso com um almoço ali onde nós contamos com a presença de todos os irmãos. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.